Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu pude entender a profundidade dessa declaração de João Batista, eu entendi um pouco mais sobre o ministério de Jesus. E quanto mais a gente conhece sobre Jesus, quanto mais a gente conhece sobre o ministério de Jesus, mais nós conhecemos sobre quem nós somos e sobre o nosso ministério. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Muito prazer, eu me chamo Luiz, bem-vindo ao meu telhado. O primeiro ato do ministério de Jesus foi ser batizado por João Batista. E enquanto ele estava indo até o rio para ser batizado, João Batista olha ele de longe e faz essa declaração: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso é muito profundo porque conta uma história muito grande. Antes de Jesus vir, para que os pecados do povo fossem perdoados, o sacerdote precisava pegar um cordeiro e matar, oferecer um sacrifício a Deus para tirar os pecados do povo da época, para tirar os pecados dele mesmo. Então era necessário que houvesse o sacrifício de um cordeiro. E a Bíblia ela deixa muito claro que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles já sabiam tudo o que ia acontecer, tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo hoje e tudo o que ainda vai acontecer no futuro. Então Jesus conhece o nosso coração muito mesmo antes da gente pensar ou da gente tomar alguma atitude. E você imagina Jesus olhando lá no começo da criação, antes do mundo ser criado, todas as pessoas que desprezaram ele. Imagina Jesus olhando aquele povo de Israel rebelde que trocava Deus por qualquer outra coisa que fosse do mundo. Imagina Jesus olhando para o momento da sua crucificação, as pessoas que ele amava machucando ele, as pessoas que ele amava desprezando ele, abandonaram ele, fizeram tudo o que você já sabe com ele. E imagina Jesus olhando também para nós hoje em dia. Quantas vezes a gente despreza Jesus? Quantas vezes eu troco Jesus pelas coisas do mundo? Quantas vezes você também faz isso? Mas mesmo assim, mesmo Jesus olhando lá no passado, lá na criação, para tudo que nós íamos fazer hoje, ele ainda aceitou se sacrificar por nós. Ele aceitou padecer por tudo aquilo para que hoje a gente pudesse ter vida. E a Bíblia nos fala que antes da crucificação, Jesus chegou a suar gotas de sangue, de tanto nervoso que ele estava, de tanto medo, de tanto que foi difícil para ele. E ele conhecia toda aquela dor. Então agora você imagina, todo esse tempo, desde que Deus criou o mundo, desde que Deus criou a humanidade, até quando Jesus fosse crucificado. Vamos aqui fazer uma ilustração para a gente poder entender. Todo dia Jesus acordava de manhã, eu não sei como que é o tempo do céu, não sei se tem dia ou não, mas só para a gente poder entender. Todo dia Jesus acordava e imaginava o quanto ele ia sofrer. Depois ele olhava para nós e via que a gente não merecia aquele sacrifício dele. E mesmo assim, ele dizia que sim para o ministério. Então Jesus ia dormir, no outro dia ele acordava e de novo ele via aquilo, mas ele pensava assim, não, por eles vale a pena. E isso é muito forte para pensar, isso é muito forte para a gente entender. Mas Jesus não veio apenas para levar os nossos pecados, ele veio e nos deixou um exemplo muito grande a ser seguido. Em todos os momentos da vida dele, ele estava nos mostrando como seria o certo para caminhar. E em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela renovação da vossa mente, para que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Muitas pessoas leem esse versículo e acham que se apresentar como um sacrifício é apenas fazer um jejum, é apenas ir para um culto quando você não tem vontade, é apenas orar quando você não tem vontade, é apenas ler a Bíblia quando você não tem vontade. Mas será que é só isso mesmo? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, qual que era o exemplo que ele tinha para dizer aquilo? Jesus era o exemplo dele. Ele olhou para Jesus e ele também pensou isso que nós estamos falando hoje. E ele falou assim, olha, eu quero que vocês mudem a mente de vocês e olhem para Jesus e façam como Jesus. Mesmo as pessoas não merecendo, mesmo vocês tendo que sofrer, mesmo vocês sendo humilhados, mesmo vocês sendo traídos, olhem para aquelas pessoas e morram por elas. Foi isso que ele estava querendo dizer. Jejuar quando você não tem vontade é muito importante. Orar quando você não tem vontade é
primordial ler a Bíblia quando você não tem vontade, é excelente. E também na igreja, quando você está cansado, é importante também. Mas esse versículo, ele traz algo muito mais profundo do que isso. Ele está falando de viver uma vida se entregando pelos outros. De viver uma vida se entregando pela causa do Evangelho, assim como Jesus fez. Mesmo sabendo, por exemplo, que um mendigo não merece, você precisa ajudá-lo. Isso é o Evangelho. Isso é apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. E também negar a si mesmo, porque a nossa carne ela tem desejos, a nossa carne ela pende para alguns lados e às vezes é difícil a gente dizer não para os nossos impulsos, às vezes é difícil a gente dizer não para as nossas vontades, mas mesmo sendo difícil, a gente precisa olhar para tudo isso e olhar para Jesus e seguir o exemplo dele. E eu acredito que é isso que esse versículo está falando, e eu acho que quando nós que somos cristãos começar mesmo a olhar para Jesus de verdade, com certeza tudo vai mudar. Com certeza nós vamos viver uma vida muito mais abundante, vamos viver um evangelho muito mais sadio, muito mais poderoso e vamos realmente levar o nome de Jesus para frente. E agora eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, aí onde você está, curve sua cabeça para que a gente possa falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por deixar um exemplo para que a gente possa seguir. Senhor Jesus, eu reconheço que o que o Senhor fez foi muito difícil, eu reconheço que foi um sacrifício que o Senhor fez por mim e pelo meu irmão que está assistindo esse vídeo. Mas que nós possamos também ter força para nos entregarmos igual ao Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, obrigado por ter nos sustentado até aqui. Obrigado por essa pessoa que está assistindo o vídeo, obrigado por ela que acompanha esses vídeos, que esses vídeos possam trazer edificação para a vida dela, para a fé dela, para o ministério dela, assim como está trazendo para mim. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você, sua vida, o seu ministério. E se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa também as notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo. E se você puder deixar o seu joinha aí e também deixar um comentário, vai me ajudar muito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a semana que vem.